do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 3/9, também dia de São Gregório Magno. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem e depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus filhos, vocês percebem que todos os dias o Evangelho começa dizendo que o povo estava com sede de Deus e iam atrás de Jesus. Hoje aqui nós percebemos um cenário que Jesus estava na beira do mar. Então o povo vinha até ele teve que pegar uma barca, ir um pouco para dentro da água e ali começava a ensinar o povo que estava à margem sedentos da palavra de Deus. Olhem, meus filhos, que Jesus não perdia tempo. Ele ia aqui e evangelizava, ele ia ali e evangelizava, porque ele veio justamente para isso, para levar o povo a conhecer o reino de Deus. E ali, na barca, que era de Simão Pedro, que ele também com certeza estava ouvindo Jesus falar, o Senhor pede que ele faça uma experiência, dizendo assim: Simão, vai para mais profundo e lançai as vossas redes para pescar. Ele falou assim: mas Jesus, nós pescamos fomos pescar a noite inteira e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Olha o que ele disse: mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Ou seja, ele acreditou nas palavras de Jesus, que ele já tinha ouvido Jesus falando com as outras pessoas que estavam perto dele. Então Pedro e os demais companheiros lançaram as redes, fizeram uma belíssima pesca, que as redes quase se rompiam, e os outros companheiros foram até ajudar a tirar as redes das águas, tão pesada que estava da quantidade de peixes. Então Pedro disse assim: Senhor, vai para longe de mim, porque eu sou um homem muito pecador. Ele estava espantado com a pesca, que nunca tinha feito na vida uma pesca daquela, tantos peixes assim. Aí disse o Senhor: Pedro, não se preocupe, não tenhas medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Agora, Pedro, você vai pescar almas para Deus. Agora, Pedro, você vai lançar as redes, mas trazer almas para o reino dos céus. Meus filhos, o que esse Evangelho hoje também nos ensina? Para nós, que nós também devemos confiar na palavra de Jesus. Pedro confiou e não teve medo. Ele fez a grande pesca e ele não teve medo.
O que nós também devemos fazer é acreditar naquilo que Jesus nos ensina. E da mesma forma que ele fala assim, Pedro, de hoje em diante você será pescador de homens, ou seja, dá a Pedro uma missão de evangelizar. E hoje, meus filhos, trazendo o evangelho para a nossa atualidade, o mesmo hoje Jesus fala, é preciso que vocês também pesquem almas, ou seja, evangelizem. Mas para isso acontecer, meus filhos, para que nós possamos colocar em prática nossa missão de batizados, primeiro eu preciso acreditar na palavra de Jesus. Se eu acreditar na palavra de Jesus, eu vou lançar as redes, ou seja, eu vou procurar evangelizar, porque é uma ordem que Jesus disse, vai e lançai as vossas redes, será pescador de homens, ou seja, pescar almas para Deus. E essa é uma missão, filhos, minha, como sacerdote, e você também como leigo, como irmã religiosa, enfim. Todos nós temos a missão de lançar as redes, ou seja, levar a boa nova da salvação. Meus filhos, todos nós temos a consciência, hoje a nossa humanidade precisa ser evangelizada. Olha o cenário que nós vemos hoje da nossa sociedade. Descrente, deixando Deus de lado. Essa é a nossa realidade atual. E para mudar essa realidade, nós precisamos fazer o quê? Lançar as redes, evangelizar, levar Jesus, mostrar quem é Jesus, que é caminho, que é verdade, que é vida. Mostrar a alegria de ser cristão praticante, a alegria de viver o Evangelho, a alegria de viver a palavra de Deus, a alegria de viver o amor de Deus. Nós precisamos, meus filhos, evangelizar. Essa é a minha missão, repetindo mais uma vez, e essa também é a sua missão. Mas, quando se fala evangelizar, temos também que deixar bem claro, evangelizar também significa eu evangelizo pelo meu testemunho de vida. Quando eu dou testemunho de vida, eu também estou evangelizando. Quando eu vivo o Evangelho, eu estou evangelizando. Quando eu transmito a alegria de ser um cristão praticante, eu estou evangelizando. Nós precisamos, meus filhos, evangelizar, mas para isso acontecer, eu preciso conhecer quem é Jesus. E para eu conhecer Jesus, eu preciso ir até o Senhor e acreditar na Tua palavra. Porque como eu vou anunciar alguém que eu não conheço? Como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como eu vou dar testemunho de alguém que eu não conheço? Não tem lógica. Eu só falo daquilo que eu conheço. Portanto, para eu falar de Jesus, eu preciso conhecê-lo. Agora, se eu não conheço Jesus, é perigoso. Se eu não conheço quem é Jesus, não está certo. Porque, na verdade, todos nós devemos conhecer quem que é Jesus. Todos nós devemos saber quem é Jesus. Qual a sua importância na minha vida. Vocês entenderam, meus filhos? Mas eu vou repetir para ficar bem claro. Para eu falar de Jesus, eu preciso conhecê-lo. Porque não tem como eu falar de alguém que eu não conheço. Mas se eu não conheço quem é Jesus, é perigoso. Eu ponho em risco a minha salvação. Porque eu não conheço o autor da salvação. Eu não conheço o autor da vida. Eu não conheço o autor da misericórdia. E se eu não conheço o autor da misericórdia, eu não vou procurar a reconciliação. Se eu não conheço o autor da misericórdia, eu vou caminhar a vida toda no meu pecado. Porque eu não conheço aquele que me perdoa e aquele que me dá a nova vida. Está vendo, meus filhos? Está vendo? E aí, você conhece Jesus? Seu coração está cheio do amor de Deus? Aí é uma resposta particular para cada um. Nós, meus filhos,
Devemos conhecer quem é Jesus Cristo. Quem conhece Jesus tem dentro de si um grande tesouro, mas um tesouro tão valioso, que ninguém pode roubá-lo de mim, que está dentro do meu coração, é algo particular meu, que eu vou cuidar com muito carinho. Esse tesouro é a pessoa do próprio Jesus. Pergunto mais uma vez aí, você conhece Jesus Cristo? Dê resposta para você mesmo. E se não conhece, filhos, venha até Ele. Ele está te esperando para que você possa ter uma experiência com Ele e ter nele uma nova vida, uma nova experiência do amor de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.